parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasanten, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O item de hoje é o despertar da compaixão, onde o Lama diz: existe ainda o refúgio de terceiro nível. É um nível muito sutil. Percebemos que se não ouvíssemos instruções, não teríamos como reconhecer o silêncio e a criatividade na experiência comum das coisas. Nem o silêncio cósmico das ideias, o silêncio cognitivo dos significados, nem o brilho que produz as aparências de alguns significados e sua transformação, o brilho da inteligência. Não veríamos isto como Buda. Aí nos damos conta de que o Buda também surge como aquele que produz ensinamentos, fala o Dharma e faz com que reconheçamos nossa natureza como a natureza de silêncio e criatividade. O Buda exerce isto e descobrimos que também somos assim. Então veja, pessoal, que nesse primeiro parágrafo desse tópico, o Lama chama atenção para esse terceiro nível de refúgio, né? Vamos lembrar dos outros dois níveis de que ele falou nos tópicos anteriores e que ele relembra aqui também neste primeiro parágrafo, né? Quais são esses três níveis de refúgio de que tanto fala o budismo, né? O primeiro nível de refúgio é o refúgio no silêncio, né? Por quê? Porque, segundo a visão budista, a nossa natureza búdica, que corresponde àquilo que no cristianismo se chama nossa natureza divina, ela se compõe de três aspectos, né? O primeiro aspecto é esse aspecto do silêncio, que é também comparado ao aspecto da liberdade. O segundo aspecto é o aspecto da luminosidade, que é a capacidade criativa dessa natureza búdica. E o terceiro aspecto é a energia dinâmica, ou seja, essa natureza ela opera num espaço silencioso, num espaço tranquilo, num espaço sereno, criando as aparências, criando as circunstâncias, criando todas as coisas ao seu redor, ao nosso redor, né? E dota essas coisas de energia, de tal modo que nós temos aí uma trindade compondo aquilo que o budismo vê como a nossa natureza última, né? A nossa natureza búdica. Quais são esses três aspectos? Silêncio, luminosidade e energia dinâmica. Esse silêncio também é muitas vezes traduzido como liberdade, né? E por que liberdade? Porque se nossas mentes estão silenciosas, se nossas mentes não estão ansiosas, não estão preocupadas, né? Não estão turbulentas, nós temos liberdade de dar respostas criativas às circunstâncias que se apresentam para nós, aos desafios que se apresentam para nós. A mente lúcida é justamente aquela mente que repousa nesse silêncio interior, que repousa nessa tranquilidade interior. É aquela mente que não está atrás de ganhar, né? É aquela mente que não está atrás de reconhecimento, né? É aquela mente que não está atrás de elogios, né? Ela age a partir dessa liberdade interior, né? Ela está livre desses apegos, né? Apego ao reconhecimento, apego ao elogio, apego ao ganhar, né? Ela não se importa de ser criticada, né? Ela não se abala se não for reconhecida, né? Ela não se frustra se perder. Né? Então é disso que o Lama está falando, né? Ele está falando desses três aspectos que o budismo chama de refúgio, porque o que é um refúgio? Um refúgio é um lugar onde nós nos encontramos protegidos, mas aqui nós nos encontramos protegidos de quê? Né? Nesse refúgio interior, né? Silencioso, luminoso e dotado de energia plena. Né? Nós nos refugiamos do quê? Nós nos refugiamos de nossas próprias obscuridades mentais, porque os demônios, né, de que todas as religiões falam, eles nada mais são do que as manifestações obscuras de nossa mente. E quando nós nos conectamos com essa nossa natureza búdica, luminosa, né, essas obscuridades se dissolvem. Essas perturbações, a perturbação da carência, a perturbação do orgulho, né, a perturbação da inveja, a perturbação do apego, do desejo, né, elas se dissolvem completamente nessa luz interior, né, que atua a partir de uma liberdade ilimitada, né, de uma liberdade
completa desses fatores que são fatores que nos aprisionam nos interesses do ego. E aí o Lama segue nos dizendo que descobrimos que quando nossa mente chega aos outros seres e reconhece as dificuldades deles, brota naturalmente em nosso coração o desejo de ajudá-los. E descobrimos que foi isso que aconteceu com o Buda quando ele se manifestou aqui e deu ensinamentos. Podemos ter a experiência de estarmos vivos da mesma forma que o Buda experimentou. O Buda deu ensinamentos por mais de 40 anos. Ele encontrou na natureza do silêncio e do brilho a força para se manifestar em benefício de todos. Ou seja, o que aconteceu na verdade com o Buda? Como nós sabemos, já falamos aqui várias vezes sobre a história dele, ele, a partir de um trabalho de meditação de 6 anos ou mais, ele atingiu a iluminação, ele atingiu uma conexão plena com essa natureza luminosa interna. Ele se libertou de todas as suas obscuridades mentais. E ao se libertar de todas as suas obscuridades mentais, brotou nele esse sentimento de compaixão. Ou seja, brotou nele esse impulso de ajudar os seres também a se libertarem daquilo que ele havia se libertado, a alcançarem essa liberdade que ele também havia alcançado. E aí o que ele faz? Ele se levanta de sua meditação, já plenamente iluminado, e vai caminhar pelo mundo até o final de sua vida, levando ensinamentos para que os seres pudessem atingir esse mesmo estado de paz inabalável que ele atingiu. É por isso que o Lama diz aqui que qualquer ser, qualquer um de nós, que se aprofundar nessa jornada interior a caminho do encontro com a nossa natureza crística, com a nossa natureza búdica, estará também naturalmente expandindo o seu sentimento de compaixão. Por quê? Porque esse caminho espiritual que conduz à iluminação, ele derruba todas as muralhas do nosso ego. E nós passamos a ver que nós e os outros seres somos inseparáveis, estamos todos conectados. E que a felicidade do outro e a nossa felicidade estão imersas numa mesma energia, numa mesma conexão. E aí a gente vai cada vez mais caminhando para aquela visão que nos mostra que a felicidade do outro é também a nossa felicidade, e que a nossa felicidade é a felicidade do outro, porque nós não podemos oferecer ao outro o que nós não tivermos. Por isso que a nossa mensagem de hoje nos falava: estejamos em paz. Porque como que nós vamos ajudar outros a estarem em paz se nossos corações também não estiverem pacificados? Não há como transmitirmos paz se não tivermos achado esse caminho dentro de nós mesmos. E o Lama segue ainda falando sobre a compaixão, dizendo que a compaixão que temos pelas outras pessoas já é a manifestação da natureza de Buda. Somos esta manifestação, não precisamos construí-la. A compaixão é uma condição natural. Descobrimos que o silêncio cognitivo e o brilho da criatividade sempre existiram dentro de nós, e a compaixão também. Quando estes referenciais se instalam em nosso coração, dizemos: tomei refúgio na natureza de Buda. Ou seja, vejam, isso aqui equivale àquela frase de Paulo de Tarso, quando ele diz assim: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nesse momento do caminho espiritual de Paulo, discípulo de Jesus, ele encontrou a conexão plena com essa natureza que aqui no budismo é chamada de natureza de Buda. Não era mais ele que vivia, era Cristo que vivia nele, ou seja, ele se conectou plenamente com essa natureza de liberdade silenciosa, com essa natureza de luminosidade criativa, com essa natureza de energia compassiva. Tanto é que Paulo se tornou um apóstolo extremamente dedicado, um apóstolo que dedicou toda a sua vida, desde a sua conversão ao cristianismo, à difusão dos ensinamentos de Jesus. Inclusive, depois foi sacrificado também por ser cristão, mas não se amedrontou diante disso. Ou seja, quando ele se conectou com essa natureza interna da qual o Lama está falando aqui, ele se tornou destemido, porque isso também é um ponto importante. Quando a gente se conecta com o nosso Cristo interior, com o nosso Buda interior, brota um destemor, aquele mesmo destemor que Jesus teve diante da crucificação. Jesus não teve medo em momento nenhum, seu coração estava purificado,
né? Sua mente estava serena, não brotava nele em momento nenhum raiva, nem medo, nem carência, nem orgulho, nada disso, né? Ele estava sempre tranquilo e conectado com o Cristo que habitava dentro dele, que ele chamava de Pai, né? Ele dizia, inclusive, as obras que faço não sou eu que faço, é o Pai em mim que as faz, ou seja, é essa natureza, traduzindo aqui para o budismo, né? Essa natureza búdica em mim, né? Que opera a partir de uma liberdade luminosa e compassiva, né? E aí, o Lama segue dizendo assim, quando tomamos refúgio na natureza de Buda, todos os referenciais que produzem a experiência cíclica empalidecem. Nossa condição de homem ou mulher, criança, adolescente, adulto ou velho, não importa. Não faz a menor diferença se somos crianças ou se estamos perto da morte. Esta natureza tem o mesmo frescor em qualquer circunstância. Não importa em qual parte do planeta vivemos. Não importa se vivemos agora, 200 anos para frente ou 1000 anos para trás. Não há diferença nenhuma. Esta natureza estável está além de vida e morte, além de espaço e tempo, além da história. Olha que bonito isso, né, pessoal? Nós temos dentro de nós, né, essa natureza búdica, né, essa natureza de Buda, que simplesmente faz com que quando nós nos conectamos com ela faz com que tudo aquilo que é fruto da nossa experiência cíclica, sansárica, mundana, do mundo de Mamon, como diz Jesus, empalideça. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós conseguimos nos conectar com o nosso Cristo interior, com o nosso Buda interior, né, nós deixamos de oscilar. E aí nós atingimos aquele estado de que falava a nossa mensagem de hoje de abertura. Nós ficamos em paz, estejamos em paz. A única forma de estar em paz, né, uma paz verdadeira, aquela paz que Jesus disse que o mundo não pode dar, né, é nos conectarmos com nossa natureza crística, é nos conectarmos com nossa natureza búdica. Por quê? Porque quando nós nos conectamos com ela, nós percebemos que todos os fenômenos da nossa vida, né, nossa adolescência, nossa infância, nossa adultez e nossa velhice, são apenas manifestações dessa natureza silenciosa que cria todas essas circunstâncias. Mas essa natureza em si, ela não envelhece, ela não nasce, ela não morre. E esse é o grande ponto. É que quando nós atingirmos a iluminação, nós nos libertaremos de nascimento e morte. Porque perceberemos que a vida verdadeira, que é a vida que flui a partir dessas profundezas da nossa natureza búdica, ela não nasce, ela não morre. Ela está além de início e fim, né? Ela está além até mesmo de espaço e tempo. E é por isso que os seres iluminados têm determinados poderes que nos surpreendem, né? Fazem curas milagrosas, né? Levitam por cima das águas, ressuscitam, né? Como Jesus, né? Some do túmulo e aparece para os discípulos. Tudo isso por quê? Porque a conexão com a nossa natureza, com a nossa essência interior, né? Com a nossa natureza búdica, ela nos faz transcender vida e morte, espaço e tempo, e aí nada mais se constitui em obstáculo. Porque vamos lembrar que até os obstáculos materiais, né, os seres que estão conectados com essa natureza búdica, eles transpõem esses obstáculos. Porque quando Jesus foi visitar os discípulos pela primeira vez depois da sua crucificação, a porta da casa estava fechada, porque eles estavam amedrontados, né? Eles estavam sendo perseguidos por serem seguidores de Jesus. E mesmo com a porta fechada, Jesus aparece lá no meio deles e diz: estejam em paz, a paz esteja convosco, né? Então é muito interessante a gente meditar bastante sobre essas passagens, porque elas trazem ensinamentos profundos sobre o significado da conexão com a natureza crística, né? E aí o Lama segue dizendo: encontramos um referencial que, uma vez assumido, produz estabilidade e paz sob qualquer circunstância. Esse referencial a que ele está se referindo é o refúgio na nossa natureza búdica, né? Então ele traz paz em qualquer circunstância. Vejam como esse tema está diretamente ligado com a nossa mensagem de hoje. E ele segue dizendo: se encontrarmos isto, será maravilhoso. Se não conseguirmos, pegaremos o que estiver mais próximo disto, a compaixão ou o amor que for possível, por exemplo.
Olha só que interessante, pessoal. Se a gente não conseguir essa conexão, e é o nosso caso hoje, ainda não temos um desenvolvimento à altura de conseguir essa conexão em definitivo, qualquer coisa que conseguirmos fazer, qualquer passo que conseguirmos dar em direção ao desenvolvimento de um sentimento mais compassivo e mais amoroso, já está bom, né? Lembra muito aquilo que dissemos agora na nossa abertura, né? Vamos fazer, né, o que é possível para que amanhã tenhamos possibilidades de fazer mais ainda. Ou seja, com isso, a gente cultiva a paciência conosco mesmo, né? Não ficamos nos culpando porque não conseguimos nos conectar ainda com essa natureza búdica de uma forma definitiva e plenamente estável. Não tem problema. Qualquer nível de estabilidade que desenvolvermos agora já será muito útil na nossa caminhada espiritual. E o Lama segue dizendo: consideramos este um bom referencial, ainda que as pessoas ao nosso redor digam: você é bobo. Se dizem isto, é porque estão jogando algum tipo de jogo mental e acham que somos bobos porque não jogamos. Quem joga algum jogo mental não vai além disto. Pode no máximo ganhar. E nem vale a pena ganhar a maior parte dos jogos que se ganha. Isso aqui dá muito o que pensar, né, pessoal? Quando ele diz essa frase, o que nós podemos no máximo é ganhar, isso assim, para o ego, né, é uma pancada, né? Porque assim, o ego quer ganhar, né? E nós ainda estamos muito influenciados pelo ego. Nós queremos ganhar, né? Nós não queremos perder. Mas quando o Lama diz assim, o que nós podemos no máximo fazer quando estamos jogando esse jogo do ganhar e do perder é no máximo ganhar, o que ele está dizendo? Que do ponto de vista da mente iluminada, ganhar ou perder não faz diferença. Por quê? Porque nós não estamos presos à dualidade. Quando nós nos conectamos com nossa natureza crística, nós transcendemos a dualidade. Não há mais dualidade, né? E quando o Lama diz aqui que nem vale a pena ganhar a maior parte dos jogos que se ganha, isso é muito interessante, porque Jesus também diz, né, que muitos no mundo ganham e têm sucesso, mas perdem a vida eterna. O que ele quer dizer com perdem a vida eterna? Perdem sua paz, né? Perdem até a sua liberdade. Há muitas pessoas hoje, né, a gente vê muitos depoimentos, por exemplo, de altos executivos de grandes empresas multinacionais, riquíssimos, né, mas que dizem assim: eu não tenho tempo para nada, né? Eu perdi a minha vida, eu vendi o meu tempo, vendi caro, mas perdi, não tenho tempo com a família, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para relaxar, não tenho tempo para me distrair, não tenho tempo para nada. E isso falando só do plano material, né? Sem falar do fato de que não tem tempo para o cultivo espiritual. Então a pessoa está presa. Então o que adiantou ganhar? Por isso que o Lama está dizendo aqui, nem vale a pena ganhar a maior parte dos jogos que se ganha. Não vale a pena. A gente pode até jogar, mas de uma maneira livre. Lembram que o primeiro aspecto da natureza búdica é liberdade. O que significa jogar de uma maneira livre? Significa assim, a gente participa, né, da vida, né, a gente atua nas circunstâncias que somos chamados a atuar, mas sem estar presos, né, sem estar presos a essas expectativas de ganho, né, a essas expectativas de elogio, né, a essas expectativas de reconhecimento. E o Lama conclui esse ensinamento com um exemplo do futebol, que ele gosta muito de usar esses exemplos, e dizendo assim: se um torcedor vê seu time ganhar um campeonato, por exemplo, é complicado, porque tendo ganhado, fica muito mais difícil abandonar os campeonatos. Ele diz: agora sou campeão. E estar preso a um campeonato é um problema. É mais fácil sermos aprisionados pelo sucesso do que pela dor. É quando ganhamos os jogos que temos problemas. Quando tudo vai bem, nos fixamos naquelas condições. Parece que encontramos algo. Olha que exemplo ilustrativo, né? Muito expressivo, né? Quando ganhamos, achamos que encontramos algo. Mas lá na frente, vamos perceber que esse algo que encontramos é impermanente. E ao percebermos a impermanência da nossa vitória, isso vai abalar a nossa paz, porque vamos começar a ficar preocupados com um momento em que a impermanência nos atingirá e a vitória se transformará em derrota. Por isso que não só o budismo, como também o cristianismo, dizem que o único refúgio absoluto é o refúgio na nossa natureza búdica, é o refúgio na nossa natureza crística, porque essa natureza, ela não depende
de ganho ou perda. Ela não depende de elogio ou crítica. Ela não depende de sermos reconhecidos ou sermos ignorados, né? Essa natureza, ela consegue agir de forma aberta e equânime em todas as circunstâncias, fazendo sempre o melhor para todos, né? Inclusive para si mesmo, né? Envolvidos em todas as circunstâncias. Ela é uma natureza que olha para as necessidades e não para os desejos, né? É uma natureza que busca estimular os seres, né, a crescerem espiritualmente, a ampliarem sua visão da vida, né, a aprofundarem a sua compreensão de si mesmos e do mundo que os cerca.